Pessoal, então vamos lá? Na aula passada a gente viu a energia mecânica, que é um tipo de energia relacionado ao movimento. A gente viu que existem dois tipos de energia dentro da energia mecânica, a energia potencial e a energia cinética. Tá? E vimos também que dentro da energia potencial existem dois tipos, ela é dividida em dois também. Nós temos a potencial gravitacional e a potencial elástica, tá? A potencial elástica a gente não vai estudar aqui, a gente vai focar mais na potencial gravitacional e na energia cinética, tá ok? Vamos rever o que é cada uma dessas energias primeiro para a gente poder passar e estudar a fundo cada uma delas. Bom, a energia potencial, como o próprio nome já diz, é quando um corpo ele tem o potencial de entrar em movimento, ele tem o potencial de fazer algum tipo de movimento. Ele não está em movimento ainda, mas ele pode gerar esse movimento. Eu usei aquele exemplo, você tem uma rocha no alto de um penhasco, no alto de uma montanha, e essa rocha ela está lá e por alguma força externa ela vem a se despencar montanha abaixo, né? Então ela estava lá em repouso e de repente ela entrou em movimento, ou seja, ela tinha uma energia potencial guardada nela porque ela tinha possibilidade de entrar em movimento e isso aconteceu. Então energia potencial, um corpo possui energia potencial quando ele tem o potencial de entrar em movimento. Tá ok? É a mesma coisa de eu segurar esse pincel aqui. Nesse momento, esse pincel ele possui energia potencial gravitacional. Por quê? Ele pode entrar em movimento. Como? Se eu soltar ele, ele entrou em movimento. Então ele tinha uma energia potencial. E por que a energia potencial gravitacional? Porque tem a ver com a gravidade. Nós estamos no planeta Terra que possui uma gravidade. Tá? Se a gente estivesse na Lua ou em Marte, iriam ser uma outra gravidade, um outro valor de gravidade. Por isso que a gente chama de energia potencial gravitacional. Tá, ok? E vamos estudar a fundo então o que seria a energia potencial gravitacional. Bom, aquele exemplo que eu dei da rocha em cima de uma montanha. Vamos usar esse exemplo. Vamos usar então que eu tenho aqui uma montanha. Tá? E lá em cima, no topo dessa montanha, eu tenho uma rocha, uma pedra. Tá? Como eu disse para vocês, essa rocha ela possui que tipo de energia? Potencial gravitacional. Por que energia potencial? Porque ela pode entrar em movimento, concorda comigo? Se alguém vier aqui empurrar essa rocha, ela vai rolar e ela vai entrar em movimento. Então ela tem o potencial de entrar em movimento. Ela não está em energia cinética. Não está em energia cinética, porque a energia cinética é quando o corpo já está realizando o movimento. Mas aqui não, aqui ela está em repouso, mas pode gerar movimento. Tá? Então a gente fala que ela tem energia potencial gravitacional. E essa energia tem como a gente calcular? Tem um valor essa energia? Como que eu calculo? Tá, você falou que ela tem energia potencial gravitacional, mas quanto de energia? Tem uma medida para isso? Tem. Para a gente saber qual é o valor da energia potencial gravitacional dessa rocha, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que saber a massa dela, a gente tem que saber a altura que ela está, tá? Vamos supor que essa rocha esteja a uma altura de 10 metros, tá bom? E a gente tem que saber outra coisa, temos que saber qual que é o valor da gravidade que essa rocha, a gravidade que está exercendo sobre essa rocha. Aqui no planeta Terra, a nossa gravidade tem um valor preciso, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da gravidade aqui no planeta Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que a gente não vai usar 9,8, a gente vai arredondar para 10, tá? Então, quando eu tiver algum exercício falando sobre algum tipo de objeto que esteja no planeta Terra, a gravidade sempre vai ser sempre vai ser 10, tá? Gravidade sempre 10. A gente arredondou os 9,8 para 10. Se fosse, por exemplo, um objeto que está na Lua, qual é a energia potencial? Você tem que saber a gravidade da Lua. A gravidade da Lua, por exemplo, é 2,8. Aí já não é mais 10, 2,8. Então a gravidade depende do lugar que a gente está falando, depende do planeta. Tá? Como a gente usa muito exercício no planeta Terra, então a gravidade aqui sempre vai acabar sendo 10. Agora a massa pode ser qualquer uma, a altura pode ser qualquer uma, né? Aí a gente vai ter que descobrir no exercício, tá ok? Então vamos lá, qual que é a energia potencial gravitacional dessa rocha, supondo que ela tenha massa de
500 quilos. 500 quilogramas tem essa rocha. Ela está a uma altura de 10 metros no planeta Terra, que tem gravidade 10. Tem como a gente descobrir a energia potencial e gravitacional? Tem. É só multiplicar massa vezes altura vezes gravidade. Qual que é a massa que a gente achou? 500. Qual que é a altura? 10. Qual que é a gravidade? 10. 10 vezes 10, 100 vezes 500, 50 mil. Então a minha energia potencial gravitacional eu achei que é um valor de 50 mil. 50 mil o quê? 50 mil metros, segundo, quilômetro, quilo. 50 mil joules. A gente vai utilizar o joule para a gente falar sobre energia. Tá? A unidade utilizada é o joule, tá ok? Então a gente descobriu a energia potencial gravitacional dessa rocha, tá? Então essa fórmula sempre vai ser utilizada para descobrir a energia potencial gravitacional. Então, o que eu quero que vocês saibam? Que a energia potencial gravitacional sempre vai estar relacionada à altura. O objeto, para ele ter esse tipo de energia, ele tem que estar a uma certa altura do solo. Se ele estiver ao nível do solo, parado no solo, ele não tem potencial de gerar energia, ele tem que estar a uma altura. Imagine que você tem um corpo que esteja no solo. Você vai querer calcular a energia gravitacional, potencial gravitacional dele. O que você vai fazer? A altura. Se ele está ao nível do solo, a sua altura é zero, não é? Se a gente colocar o zero aqui, qualquer número multiplicado por zero vai dar o quê? Zero. Então a sua energia potencial vai dar zero. Então não tem energia potencial gravitacional um objeto que esteja ao nível do solo. Tem que ser um valor maior que zero a sua altura. Qualquer altura maior que zero, ele já vai possuir energia potencial gravitacional. Ok? Então aqui, esse tipo de energia é relacionada à altura, tá? Relacionada à altura. A gente vai saber a massa, a altura e a gravidade que está esse objeto, beleza? Nesse outro tipo de energia mecânica, né, a energia cinética, aí já é diferente. Aí o nosso corpo, ele já está em movimento, ele já tem uma certa velocidade, tá? Ele não tem mais o potencial, agora ele realmente está em movimento. Então ele tem energia cinética. Lembra que cinética vem da palavra cinema. Cinema significa movimento. Ora, está em movimento, tá? Se esse corpo está em movimento, para a gente descobrir a energia cinética dele, com certeza a gente vai utilizar a velocidade. A gente precisa saber qual é a velocidade desse corpo. Se você fala que um corpo está em movimento, a primeira pergunta que vem à cabeça é qual é a velocidade. Então a velocidade vai ser importante para fazer a continha da energia cinética, tá? Como a gente calcula a energia cinética de um corpo que está em movimento? A gente calcula multiplicando a massa, tá, do corpo vezes a sua velocidade ao quadrado, não se esqueça do quadrado, tá bom? Sobre 2. Então é a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, a gente descobre quem? A energia cinética, tá bom? Então vamos usar um exemplo aqui que tem um veículo, esse veículo tem 1 tonelada, tá? E ele está trafegando numa rodovia a uma velocidade de 10 km por hora. Vamos ver? Qual seria a sua energia cinética? Eu tenho a massa, tenho a velocidade dele e eu consigo calcular a minha energia cinética. Simples assim. Vamos lá então? Energia cinética é igual a massa. Eu falei que é 1 tonelada, não é? Só que a gente não usa tonelada, a gente usa quilograma nessas contas. Então a gente tem que transformar essa tonelada para quilograma. Como que eu transformo toneladas para quilograma? 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1000. 2 toneladas, 2.000, 3 toneladas, 3.000 quilogramas, tá bom? Então, se eu falei que ele tem 1 tonelada, quantos quilos ele tem? 1.000 quilogramas, tá? Vezes a velocidade fica em quilômetros por hora mesmo, tá? Eu falei que tem 10, né? 10 quilômetros por hora. 10 ao quadrado, quanto que é? 10 vezes 10, não é? 10 vezes 10 é 100, correto? Então aqui a gente já pode trocar esse 10 ao quadrado por 100, tá? Vamos multiplicar em cima? Quantos zeros nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 1 seguido de 5 zeros, né? 1 seguido de 5 zeros. 1000 vezes 100 é 100 mil.
100 mil sobre 2. Quanto que é 100 mil dividido por 2? 50 mil. Olha só, deu o mesmo valor ali. Deu o mesmo valor, não foi intenção. Então 50 mil o quê? Valor de energia. Joule. Bom, gente, achamos a energia cinética desse veículo. Tá ok? Então perceba a diferença dessas duas energias. Uma, eu estou relacionada à altura que eu estou a nível do solo. A outra, a minha velocidade, porque já está em movimento. Tá? Qual que é a fórmula da energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Da energia potencial gravitacional, massa vezes altura vezes gravidade. Perceba que nas duas eu preciso saber a massa do corpo que eu estou trabalhando, tá? Então, galera, é isso. Vocês viram que não é difícil, eu sei que é um pouquinho maçante às vezes, mas não é difícil. Qualquer dúvida relacionada a isso daqui, pode me perguntar na agenda, tá ok? A apostila de vocês observarem aí, não trazem exercícios relacionados a muita conta em cima disso, só que eu já estou adiantando para vocês, porque é muito bacana vocês já começarem a se habituar a realizar esse tipo de continha na física, tá bom? Então aquele abraço, se você quiser, manda uma pergunta lá na agenda se tiver alguma dúvida. Valeu!